Bom sábado, seja bem-vindo mais uma vez à Nova Semente, que bom que você pôde, nesse feriado, estar com a gente também. Conseguiu descansar essa semana? Não muito? Tem um pessoal que nessa hora olha com raiva, pastor, me fizeram trabalhar ontem, você não sabe como eu queria ter atacado mas que bom que você pôde estar com a gente. Quero saudar também você que está com a gente pela internet, aonde quer que você esteja, você que de repente está na praia. Nós estamos com inveja de você, mas felizes que você está aqui com a gente também, adorando o nome de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade à série O Libertador, e hoje estudaremos o penúltimo tema dessa série, com o título Minha Casa. Já estamos terminando, penúltimo tema, Minha Casa, o tema de hoje. Você sabe que o brasileiro, ele é conhecido mundialmente pela sua alegria, pela sua afetividade. De repente, se tivesse aqui algum estrangeiro, ou se a gente estivesse em outro país e perguntasse qual é a principal característica de um brasileiro, talvez ele descreveria as festas, a alegria, essa coisa de estar sempre abraçando, tudo feliz, tudo certo, tudo mais. Mas se nós fôssemos perguntar para um brasileiro em si, aqui entre nós mesmos, se eu fosse perguntar qual é a principal característica de um brasileiro, entre muitas que seriam citadas, talvez uma das principais seria o famoso jeitinho brasileiro. Não é verdade? É uma das nossas marcas que a gente mesmo se dá, digamos assim. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro é essa arte do improviso, essa arte da criatividade, de encontrar alternativas aonde não existem. O jeitinho brasileiro tem um lado muito negativo, é verdade. Geralmente a gente fala até pejorativamente, porque às vezes a gente confunde essa criatividade com trapaça, querer tirar proveito para si mais do que os outros, essa coisa de furar fila que a gente faz o tempo inteiro e tudo mais. Mas o jeitinho brasileiro tem um lado positivo também, porque às vezes por causa dessa habilidade, essa criatividade, a gente consegue sair de situações que não são muito propensas. Vou dar um exemplo bobinho aqui. Esses dias eu e a Amanda, a gente estava assistindo televisão lá em casa, e tem um canal na TV que é muito de mulher. É feito de mulher para mulher, é tudo mulher, assim. Não tem nada masculino naquele canal. Mas a gente estava assistindo. E eu estava junto, né, para fazer companhia. Afinal, a gente manda no controle, né, assim mesmo. E o programa que estava passando aquele dia, aquela noite, na verdade, nesse canal, era um programa de uma competição de comida. Claro, por isso que eu estava assistindo. Era uma competição de food trucks, sabe, esses caminhõezinhos aí. Uma competição onde duas duplas competiam para ver quem ganhava um food truck para si, para poder trabalhar com isso e assim por diante. Uma das duplas, o que chamou a atenção da gente, é que apesar do programa ser americano, uma das duplas era brasileira. Então a gente começou a assistir meio que torcendo, vai Brasil e tal. Então cada um tinha um prato que montava e eles teriam que um dia inteiro servir vários clientes para ver quem se saía melhor. Para começar a competição, eles tiveram que ir a um mercado comprar todos os materiais, e ali o brasileiro já teve que começar a improvisar. Por quê? Os pratos deles eram baseados em mandioca, e tinha um deles que tinha como um dos ingredientes principais um peixe X, que eu não me lembro o nome do peixe. Quando chegou no mercado, embora no Brasil seja comum, nos Estados Unidos não tinha esse peixe. Então eles já tiveram que improvisar e compraram um peixe Y para colocar no lugar desse peixe X que não tinha. A competição começaram a cozinhar, tal, várias pessoas na fila se servindo, e um dos pratos estava fazendo muito sucesso. E o principal ingrediente desse prato era carne moída. Só que, para a infelicidade deles, a carne moída acabou. E agora eles entraram em desespero, porque tinha uma fila gigantesca para servirem, todo mundo queria o prato com carne moída, e eles não tinham mais carne moída. E a gente assistindo já pensou, puxa, agora eles perderam. Enquanto isso, a dupla americana teve o mesmo problema. No prato que eles tinham principal lá, o principal ingrediente também acabou. E agora nós temos as duas duplas com a mesma situação. Uma fila grande, querendo comer, mas os dois perderam o seu principal prato que todo mundo estava pedindo. E aí entrou a criatividade brasileira em ação. O que eles fizeram? Pegaram aquele prato que ia carne moída, e o peixe Y, que era do outro prato, estava sobrando. O que eles fizeram? Colocaram o peixe Y no lugar da carne moída. E começaram a servir, trocamos, agora é outro sabor e tudo mais. Fez tanto sucesso que o pessoal disse que era melhor do que o prato original.
por causa do improviso. Enquanto isso, os americanos estavam lá chorando, meu Deus, o que a gente faz agora, tal. E eles foram servindo. No fim das contas, eles ganharam a competição, porque até os jurados falaram, vocês têm que servir esse prato, esquece a carne moída. O negócio é esse peixe Y mesmo. Por causa do jeitinho brasileiro. Salvou eles, ganharam a competição. Criatividade, a habilidade de driblar uma dificuldade e achar uma outra alternativa. A história que nós vamos contar hoje da Bíblia, ou que nós vamos analisar no livro de Êxodo, acontece algo parecido. Deus ele se depara com um problema. Deus tem um objetivo, mas ele se depara com um problema. Então Deus arruma um jeitinho. Deus arruma uma alternativa para poder driblar esse problema e ainda assim cumprir o seu propósito. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25. Vamos falar sobre esse jeitinho que Deus arrumou, essa alternativa para driblar um problema. Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Enquanto você abre, queria convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos mais uma oração e falarmos com Deus. Oremos. Senhor Jesus, mais um sábado nós paramos tudo o que nós estávamos fazendo para podermos vir aqui à sua casa ou para ligar a internet e poder ouvir um pouquinho da Tua Palavra, Senhor. Nós estamos aqui e já cantamos, já ofertamos, já oramos, já fizemos tudo aquilo que nós poderíamos fazer para louvar o Teu nome e preparar o nosso coração. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua Palavra. Por isso, ao abrirmos a Bíblia, que o Senhor fale ao nosso coração. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas possa agora falar aos nossos ouvidos. Que nós possamos sair daqui transformados com a convicção da Tua vontade para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, o pastor Felipe continuou a história, ou contando a história, e nós nos deparamos com o episódio onde Moisés chega junto com o povo de Israel à região do deserto do Sinai. E ali no deserto do Sinai havia o Monte Sinai. Ali então, esse episódio conhecido da Bíblia, Moisés sobe no monte, conversa com Deus, e naquele local, no pico do monte, Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos, a lei e a vontade de Deus. E foi sobre isso que falamos na semana passada. Mas a Bíblia conta que esse diálogo que houve entre Deus e Moisés não se resumiu apenas às 2 tábuas dos 10 mandamentos. No capítulo 24 de Êxodo, verso 18, nós vemos ali que a conversa entre Moisés e Deus durou cerca de 40 dias. Depois, mais na frente, a Bíblia ainda vai destacar que Moisés não saiu nem para comer, nem para beber água. Moisés ficou 40 dias direto conversando com Deus. Então você imagina que era muita coisa que tinha para ser falado, e obviamente não se resumiu apenas aos 10 mandamentos. Ali em cima do monte, Deus passou a Moisés todos os seus preceitos, todas as suas leis, toda a sua vontade e o seu sonho para o seu povo. Mas, além disso, Deus também revelou a Moisés um dos seus principais objetivos. Deus então passa a Moisés instruções específicas para uma obra que ele deveria realizar. Deus instrui Moisés a construir o santuário. Êxodo capítulo 25, verso 8, diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Santuário. Eu não sei quanto você já teve a oportunidade de estudar um pouco mais a fundo sobre o santuário, mas geralmente quando pensamos nesse assunto, nos vem à mente os sacrifícios que eram ali realizados, os rituais que ali eram feitos, e realmente eram vários. Diariamente, sacrifícios e rituais eram realizados no santuário. O santuário era uma espécie de tenda, como se fosse uma barraca, digamos assim, bem grande. Sabe aquela barraca canadense meio triangular? Provavelmente era nesse formato, digamos assim, só para a gente visualizar. Então, uma tenda. Para você ter uma ideia, ela tinha em torno de 20 metros de comprimento, 6 metros de largura e 6 metros de altura. Uma tenda não muito grande, comparando com o povo de Israel inteiro que ela atenderia. Essa tenda ela era dividida em 2 compartimentos, 2 salas. O lugar santo, onde o sacerdote trabalhava e ministrava, e o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote realizava o seu trabalho também. Do lado de o sumo sacerdote ali no lugar santíssimo, ele intercedia pelo povo, pedindo a Deus
o perdão dos pecados que o povo havia cometido. Do lado de fora da tenda, ainda na área do santuário, havia uma área descoberta, conhecida como Pátio do Santuário. Ali era aberto para toda a população. Quando queria vir adorar a Deus, eles vinham até o pátio e ali faziam seus rituais, as suas cerimônias e a sua adoração como um todo. O complexo inteiro do santuário, ele tinha em torno de 5 móveis espalhados pelo pátio e no lugar santo. 2 no pátio e 3 no lugar santo. Deus havia passado instruções para Moisés, não só de como deveria ser cada um desses móveis, mas o detalhe, como era a decoração desse móvel, o material que ele deveria ser feito, todos banhados a ouro e bronze. Deus também disse aonde deveria exatamente no santuário ficar localizado cada um desses móveis. Tudo precisamente. Deus passou instruções bem detalhadas a Moisés. Mas, no lugar santíssimo, havia um 6º móvel, o mais importante de todos, talvez o mais conhecido de todos também, a famosa Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma espécie de um baú não muito grande, pouco mais de 1,15 m, mais ou menos disso, de comprimento. E dentro desse móvel estava guardado, ou ficou guardado posteriormente, a lei de Deus, os 10 mandamentos, um pote com maná, também ali a vara de Arão representando a liderança sobre o povo, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era tão importante que, numa espécie de baú, ela tinha uma tampa em cima, que tinha nome, chamada propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. Ela era feita de ouro puro, com 2 esculturas de querubim. E ali, naquele propiciatório, Deus se manifestava ao povo. Esse era o ponto mais importante do santuário. Deus se manifestava ao povo. Veja, apesar de vários rituais e cerimônias que aconteciam no santuário, esse não era o ponto central. O próprio texto diz: Moisés, você vai construir o santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. O grande ponto do santuário tinha que ver com a presença de Deus no meio do povo de Israel, ainda no meio do deserto. E isso acontecia exatamente na Arca da Aliança. O santuário seria a casa de Deus no meio do povo de Israel. E aqui nós chegamos ao nosso ponto central da mensagem de hoje. Relacionamento com Deus. Quando nós falamos em santuário, o principal ponto, ou um dos principais pontos que podemos destacar, é nosso relacionamento com Deus. Deus querendo estar no meio do povo. Deus querendo estabelecer um contato entre o divino e o humano. Aqui na Nova Semente, semana após semana, nós falamos e buscamos meios de desenvolver uma experiência real com Deus. E talvez você esteja aqui hoje buscando desenvolver, talvez há algum tempo, dias, meses, anos, um relacionamento mais íntimo com Deus. Algo mais concreto, algo mais real, algo mais palpável, não apenas algo que fala da boca para fora, mas algo real que faz diferença na sua vida. Se você está buscando esse tipo de experiência, esse tipo de relacionamento, o santuário tem muito a nos ensinar. E essa mensagem é para você. Quero ver com você então nos próximos minutos 4 lições, 4 preceitos que o santuário ensina para a gente com relação ao relacionamento, à experiência real com Deus. Se você está em busca desse tipo de relacionamento, a primeira coisa que o santuário nos ensina é que nós precisamos entender que o relacionamento com o divino é uma prerrogativa, é uma iniciativa do próprio Deus. Entenda que tudo isso é uma prerrogativa divina. Vira a página para o capítulo 29, ainda de Êxodo. Êxodo capítulo 29, quero ler com você o verso 43 em diante. Êxodo 29, verso 43 em diante diz assim: Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu, o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu sou o Senhor, o seu Deus. Nós servimos a um Deus que é extremamente relacional. Um Deus que gosta de contato, que gosta de relacionamentos. Quando nós paramos para pensar no plano que Deus tem para com o ser humano, nós vemos que sempre gira em torno do relacionamento entre um e outro. Deixa eu dar um exemplo.
Se nós voltarmos na história lá em Gênesis 3, Gênesis 1, 2 e 3, onde nós vemos a criação do ser humano, nós vemos ali em Gênesis 3 que Deus ele tinha o costume, o hábito, de diariamente visitar o jardim do Éden para poder estar com o casal, com Adão e Eva. Diariamente, por volta do horário do pôr do sol, Deus vinha ali caminhando pelo jardim para poder se encontrar com o ser humano. Mas o que eles conversavam nesses encontros? Deus não vinha ali para passar preceitos, para passar leis, para ver se está tudo sob controle. Não. Deus vinha simplesmente para bater papo, para ficar junto, para se relacionar. Esse era o plano de Deus. Acontece que quando o pecado entrou no mundo, esse relacionamento ele foi interrompido. Deus então começa a buscar algumas alternativas para, não perder contato, de alguma maneira ainda estabelecer alguma comunicação. Deus então se revela ao homem através de sonhos, através de visões, ou até mesmo usando profetas, mas nada disso era suficiente. Quando chegamos então à história do povo de Israel, Deus ele encontra uma maneira. Deus ele dá um jeito, um jeitinho de, apesar do pecado, ainda estar se comunicando com o ser humano. Esse é o ponto do santuário. Mas o que mais chama a atenção aqui é justamente como Deus faz questão de que isso aconteça. Se a gente parar para lembrar a história de Êxodo, você vai ver que em vários momentos o povo clama desesperadamente a Deus por libertação, por um milagre e assim por diante. Mas em nenhum momento até aqui nós vemos o povo clamando a Deus para que habite no meio deles. Eles pedem um Deus presente, claro, mas eles não clamam: Senhor, por favor, habita entre nós, tenha um relacionamento profundo conosco. Isso não aparece em nenhum momento. A ideia veio do próprio Deus. A iniciativa é divina. E isso faz total diferença para a nossa busca a Deus ainda hoje. Talvez você esteja aí há algum tempo buscando um relacionamento com Deus. Isso não foi ideia sua. Deus já está te buscando há muito tempo. Se hoje você sente no coração a necessidade de um relacionamento mais íntimo com Deus, é porque Deus já está te cutucando há muito tempo, mas a ideia foi dele. Uma experiência real com Deus não é o resultado dos nossos esforços em encontrá-lo. Na verdade, experiência real com Deus é perceber que há muito tempo você já foi encontrado por Ele. Por isso que você está com esse desejo hoje. Deus já te encontrou. Deus já está do seu lado. Basta você perceber, basta você enxergar, basta você ouvir. Para viver um relacionamento íntimo com Deus, a primeira coisa que o santuário nos ensina é que todo tipo de experiência com o divino é uma prerrogativa do próprio Deus. É uma iniciativa do próprio Deus. Essa é a primeira lição. Uma vez que você entendeu isso, nós podemos avançar para a segunda lição que o santuário nos ensina com relação ao relacionamento com Deus. Uma vez que eu entendi que Deus já está do meu lado, eu preciso agora então me libertar de tudo aquilo que me afasta dele. Liberte-se de tudo aquilo que te afasta. Ainda no capítulo 29, leia comigo o verso 38 e 39 de Êxodo. Diz assim: Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Pulamos para o 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações. À porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Veja, Deus pede para que Moisés construa o santuário para que ele possa habitar no meio do povo. Mas, para que isso aconteça, diversos rituais e sacrifícios, como falamos antes, deveriam acontecer. Se os sacrifícios não acontecessem, Deus não poderia estar no meio do povo. O livro de Levíticos nos conta que o sacrifício que acontecia no santuário não era um tipo só. Não, haviam diversos modos de sacrifícios para diversas ações. Quase que para cada tipo de pecado tinha um sacrifício para ser pedido perdão. O povo tinha que fazer isso. Hoje em dia, quando você tem um pecado, uma luta, você se ajoelha e pede perdão a Deus, simples assim. Naquele tempo não era assim. Para que você pudesse pedir perdão, um sacrifício deveria ser feito. Alguém deveria morrer no seu lugar. Essa é a condição que Deus coloca. Para que eu me manifeste entre vocês, para que eu habite com vocês, sacrifícios pedindo perdão deverão ser feitos. Mas por quê? Por que Deus coloca isso como uma condição?
Por que tem que ser feito, ou esses sacrifícios teriam que ser feitos? Para responder essa pergunta, nós precisamos voltar um pouquinho mais, fazer uma pergunta mais a fundo. A pergunta principal é, você já parou para pensar alguma vez o que é pecado? O que significa pecado? Você tem alguma definição na sua mente? Pensa aí. A Bíblia traz algumas definições. Vou ler para você aqui algumas. Por exemplo, o livro de Tiago, capítulo 4, verso 17, define pecado como escolher não fazer o bem. Ou seja, toda vez que você não escolhe fazer o bem, você escolhe fazer o mal, isso é pecado. 1 João traz uma definição um pouquinho mais ampla. Capítulo 5, verso 17, diz que todo tipo de injustiça é pecado. Todo tipo de injustiça é pecado. Ainda em 1 João, no capítulo 3, verso 4, nós temos uma definição mais categórica. Pecado é transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. Talvez se a gente juntar tudo isso, nós podemos definir que o pecado é o oposto da vontade de Deus. Pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Então, se Deus me dá uma ordem e eu faço o contrário, eu estou pecando. Mas eu vou te fazer outra pergunta ainda. Qual é o critério que Deus usa para definir algo como pecado ou algo como não pecado? Por exemplo, vamos supor que Deus vire para você na Bíblia e diga assim, olha, azul é pecado, vermelho não é. É hipotético, tá? Tem bastante gente de azul aqui, é hipotético. Azul é pecado, vermelho não é. Qual é o critério que Deus usa para dizer que uma cor é errada e a outra não é? Qual é o critério que Ele usa? Por que Ele fala que uma coisa é certa e a outra não? Já parou para pensar nisso? A resposta é muito simples. Deus define como pecado tudo aquilo que te afasta dele. Simples assim. Se Deus dissesse que o azul seria pecado, é porque de alguma maneira esse azul vai te afastar dele. Já aconteceu com você algumas vezes de estar lendo a Bíblia e você encontra a vontade de Deus para a sua vida em pormenores que talvez na sua cabeça não seriam tão relevantes? Por exemplo, Senhor, o que tem a ver o que eu como com a minha adoração a Ti? Senhor, o que tem a ver como eu uso o meu tempo com a adoração a Ti? Senhor, o que tem a ver como que eu me relaciono com o meu parceiro, com a minha parceira, com a minha adoração a Ti? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver. Quando Deus vai lá na Bíblia e dá uma ordem que para você parece sem sentido, é como se Ele dissesse assim, filho, não faz tal coisa, porque isso está afastando a gente. Aqui o ponto não é salvação ou não, o ponto é relacionamento com Deus. Filho, está te afastando de mim, não faz isso não. Quando Deus fala que algo é pecado, Ele está nos alertando de que a gente está fugindo dele. O livro de João, capítulo 14, no verso 6, nos fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe qual é o grande problema de se afastar de Deus? É que quando eu me afasto de Deus, eu me afasto da fonte de vida. Aí a gente entende por que o Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Se o pecado me afasta de Deus, que é a fonte de vida, logicamente a consequência do pecado só pode ser a morte. Eu estou longe de Deus. Você percebe como o pecado é grave? O ponto aqui não é salvação ou não, o ponto aqui é morte ou vida. É estar perto ou longe de Deus. Quando Deus define algo como pecado, Ele está te dizendo que você está fugindo dele. Por isso que para que Deus pudesse se manifestar no meio do povo de Israel, Ele precisava que o povo se libertasse do pecado, da culpa do pecado. Por isso os sacrifícios, para que o povo pudesse receber Deus, pudesse se aproximar de Deus, para que o povo não se afastasse dele. O mesmo acontece conosco ainda hoje. Isaías capítulo 59, verso 2 diz assim, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pastor, você disse que Deus já está do meu lado. Mas pastor, eu estou buscando Deus faz anos e eu não encontro. Como que Ele está do meu lado? Se você não ouve a voz de Deus, provavelmente são os seus pecados que estão te cobrindo de ver o rosto dele. É o que a Bíblia diz. Se hoje você não tem conseguido enxergar a Deus em sua vida, é porque um muro de pecado foi criado entre você e Ele. Está na hora de derrubar esse muro. Está na hora de derrubar esse muro. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Uma vez que nós entendemos que uma experiência entre o homem e Deus é uma prerrogativa divina, agora nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos afasta dele,
para podermos vê-lo mais plenamente. Deus está aí. Se você não escuta a voz dele, é porque o pecado te impede. Se livra desse pecado que te afasta de Deus. Uma vez que você abriu o caminho, tirou o pecado da sua frente, agora nós vemos a terceira lição que o santuário nos ensina. Entregue-se completamente a ele. Entregue-se completamente. Capítulo 35 de Êxodo, avance sua Bíblia aí. Capítulo 35 de Êxodo, no verso 29, diz assim. 35, 29, diz assim. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado, se fizesse por intermédio de Moisés. Pulamos para o capítulo 36, verso 6, aí do lado. Diz assim, então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobrava. Você sabe que quando Deus deu as instruções específicas a Moisés de como construir o santuário, tudo era do bom e do melhor. Não tinha nada feito de plástico, não tinha nada colado com durepox, que nem lá em casa, não tinha nada disso. Era tudo do bom e do melhor, tudo muito específico. Por exemplo, todas as estruturas do santuário eram feitas com madeira de acácia, que era o melhor tipo de madeira, o mais resistente que havia naquela região. As cortinas, os tecidos, eram todos finos e nobres, se fosse comprar seria muito caro. Tudo era banhado a ouro e prata. Para você ter uma ideia, Êxodo 38, 20 fala que até os pregos eram de bronze. Imagina, não tinha nada assim, encardido, nada enferrujado lá. Tudo do bom e do melhor. No final da história, aí, no final do processo da construção, ainda no capítulo 38, verso 24 a 31, Itamar, que é o filho de Arão, ele fez a contabilidade de todo o material usado no santuário. Vou te dar 3 exemplos aqui, só para você ter uma ideia da dimensão do negócio aqui. As medidas são aproximadas, tá? Meio que transformando para a nossa medida de hoje. Por exemplo, só de ouro, ouro puro, no santuário, foi usado 1 tonelada. 1 tonelada só de ouro, eu não sei nem o que é isso. Só de prata, 3,5 toneladas de prata. De bronze, mais 2,5 toneladas. Tá bom ou quer mais? É muita coisa isso. É muito dinheiro aqui também. Da onde saiu tudo isso? O povo estava no meio do deserto. Da onde saiu toda essa preciosidade? Eles acharam um baú escondido ali? Não. Sabe de onde veio? Doações do povo de Israel. O povo entregou tudo como oferta a Deus. E não era um povo rico não, lembra que eles eram escravos. Mas eles doaram tudo aquilo que eles tinham. E a Bíblia diz que a entrega deles foi tão grande, que chegou uma hora que Moisés falou, não chega, não tem mais onde usar tudo isso. E Moisés teve que proibir as pessoas de trazerem mais coisa, porque não tinha mais o que fazer. As pessoas não paravam. Impressionante. Que entrega do povo de Israel. A gente muitas vezes fala defeitos do povo, mas aqui nós vemos uma entrega plena, completa, invejável do povo de Israel. Hoje Deus não pede nada menos do que isso. Para que nós possamos ter um relacionamento íntimo com Ele, nós precisamos entregar tudo a Ele. E aqui eu não estou falando só de dinheiro não, viu? Estou falando muito mais fundo do que isso. Provérbios 23, verso 26 diz, filho meu, dá-me o teu coração. Deus pede o nosso coração. Isso quer dizer que Deus não está querendo só o seu dinheiro. Deus não está querendo só o seu tempo. Deus não está querendo só o seu talento. Deus não está querendo só a sua fidelidade. Deus quer tudo. Deus quer o pacote completo. Deus quer a sua vida. Deus quer você. É muito mais do que qualquer coisa. Deus quer você como um todo. Não é possível termos um relacionamento com Deus enquanto houver alguma área da sua vida que você ainda não entregou o controle para Deus. Tudo tem que ser entregue para Ele. É fundamental para um relacionamento íntimo com Deus. Entregue-se completamente. Uma vez libertos de tudo aquilo que nos afasta dEle, do pecado, nós agora temos um caminho livre para que Deus possa tomar conta de tudo aquilo que nós somos. Entregue-se completamente a Deus, para que você possa experimentar a sua presença na sua vida. Feito isso, chegamos à 4ª e última lição que o santuário nos ensina hoje, para um relacionamento íntimo com Ele. Avance sua Bíblia agora para o livro de Hebreus, lá no finalzinho.
Hebreus, capítulo 9, é o próximo verso que leremos. Hebreus, capítulo 9. Você sabe que todo dia, toda vez que uma ovelha morria no santuário, em sacrifício a Deus no meio de Israel, o povo conseguia entender de forma mais plena o que significaria o sacrifício que Jesus faria lá na frente. O santuário, aqui no Antigo Testamento, ele funciona como uma espécie de arco-íris no dilúvio. É a confirmação e o lembrete da promessa feita por Deus, de que em breve ele resolveria de uma vez por todas o problema do pecado. O santuário era essa confirmação para o povo de Israel. Por isso que João, capítulo 29, nos conta que quando João Batista viu Jesus aqui na terra, ele olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, enfim chegou aquela ovelha que nós conhecíamos, que de fato vai resolver o problema do pecado. O santuário para o povo de Israel os remetia ao Cristo Salvador. O mesmo acontece conosco ainda hoje. Hebreus capítulo 9, verso 24 diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Verso 28 termina dizendo: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O santuário era apenas um símbolo do real significado que era Jesus. Da mesma forma que o santuário remetia o povo de Israel ao sacrifício de Cristo, hoje em dia o santuário continua nos levando ao Cristo Salvador. Mas não mais a promessa de um Salvador que virá para morrer no seu lugar. Isso não é mais uma promessa, isso é um fato. Isso já aconteceu. Hoje em dia, quando nós olhamos para o santuário, o verdadeiro santuário celestial, ele nos remete à segunda promessa de Cristo. A volta para a salvação de Jesus. O santuário, ele nos remete ao trabalho que Cristo faz por mim e por você. Assim como o sumo sacerdote lá no Antigo Testamento intercedia pelo povo de Israel no santuário, pedindo perdão pelos seus pecados, a Bíblia diz aqui em Hebreus que hoje Jesus Cristo no céu intercede por mim e por você, perdoando os nossos pecados, para que um dia Ele possa voltar para nos levar para perto dEle. Uma vez que você entende que o relacionamento com Deus é iniciativa divina, você agora decide se libertar de todo esse pecado para poder de fato encontrar Ele. Uma vez livre, você consegue se entregar plenamente para Deus. E agora entregue, você volta a confiar plenamente na promessa da sua volta. Relacionamento real com Deus. O livro de Mateus, capítulo 27, verso 51, nos conta que hoje o santuário não tem mais valor, esse terrestre. Porque na morte de Jesus, o santuário perdeu a sua eficácia. Lógico, uma vez que o significado chegou, foi revelado, o símbolo não é mais necessário. Mas o plano de Deus, de estar perto da gente, esse continua muito vivo. Uma das promessas mais preciosas e importantes que Jesus deixou para nós registrado na Bíblia, eu tenho certeza que você conhece de cor. Está em João capítulo 14. Eu queria relembrar com você esse verso, eu vou ler para você. João capítulo 14, a partir do verso 1 diz assim: que os corações de vocês não fiquem aflitos. Vocês confiam em Deus, agora confiem em mim. Existem muitas moradas lá onde meu Pai mora, e eu vou preparar algumas para vocês. Mas quando tudo estiver pronto, então eu virei para buscar a todos, para que vocês possam estar sempre comigo aonde eu estiver. Veja, nesse verso, Deus faz diversas promessas, mas existe apenas uma promessa que é o ponto central de tudo que Ele falou. O ponto central da promessa de Cristo aqui, não é que Deus tem uma casa no céu, não é essa a promessa. O ponto central da promessa de Cristo aqui, não é que Ele vai preparar um quarto para a gente poder morar também, não é esse, é importante, mas não é esse o ponto da promessa. Eu vou ousar dizer aqui que o ponto da promessa não é nem mesmo a promessa da sua volta. Sabe qual é o ponto da promessa de Jesus aqui? É que onde Ele estiver, você vai estar com Ele. Você vai ficar junto com Deus de novo. Lembra que esse era o plano lá na criação?
Deus vai cumprir o seu plano. Nós vamos viver eternamente numa experiência real com Deus. Por que não começar hoje? Por que não hoje buscar um relacionamento mais íntimo com Deus, como o santuário propunha ao povo de Israel? Você sabe que a minha avó materna, ela faleceu pouco tempo antes de eu nascer. Não cheguei a conhecer ela. Mas minha mãe, quando a gente morava aqui em São Paulo, o cemitério onde ela está fica em Santo André, e minha mãe ela tinha o costume de, quando a gente era pequeno, levar a gente para visitar esse túmulo, a avó Cida. A gente costumava ir sempre no Dia das Mães e também no aniversário dela, minha mãe costumava levar a gente. E eu me lembro desde pequeno que a imagem do túmulo da minha avó sempre ficou marcado por algum motivo na minha cabeça. O túmulo da minha avó não é um daqueles que ficam no piso, com uma lápide em cima. É um daqueles estilo gaveta, que ficam vários um em cima do outro, você sabe como é. Nessa gaveta, nesse túmulo da minha avó, na frente, está fechado com cimento ali, mas tem alguns azulejos meio decorativos na frente do túmulo. E esses azulejos, eles formam um desenho, que sempre ficou gravado na minha mente desde pequeno. Você provavelmente conhece essa figura, ela é muito conhecida. É a imagem de Jesus, e ele segura na mão um cajado, um desses de cuidar de ovelhas, que tem um círculo grande na ponta para poder pegar a ovelha que está fugindo. E Jesus então, com esse cajado na mão, ele está na frente de uma casa, e ele se achega à porta, e ele levanta o braço para poder bater na porta. Você conhece essa imagem? Toda vez que eu me lembro dessa imagem, eu me lembro de um texto. Na verdade, essa imagem faz alusão a um texto da Bíblia. É um texto que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Veja, eis que eu estou à porta e bato. Jesus já está do seu lado. Ele já está aí, é uma iniciativa divina. Jesus já está contigo. Acontece que faz tanto tempo que você não vê Jesus, que a batida dele na porta você não reconhece, está baixinho, porque o pecado está te interrompendo. Mas se você ouvir a voz dele, se você tirar o pecado da frente para poder enxergar Deus, e agora você abrir a porta do seu coração se entregando completamente a ele, ele te faz uma promessa. Ele entra no seu coração, ele entra na sua vida, e ele não entra só de passagem não. Ele entra para comer, para se alimentar, para ficar. Ele entra para nunca mais sair. Jesus está à sua porta. Se você não tem ouvido a voz dele, é porque o pecado tem te impedido. Tira esse pecado da frente. Tirou o pecado da frente, vai lá e corre para abrir a porta, se entrega completamente a ele. Para, enfim, você poder desfrutar um relacionamento íntimo, real, profundo com Deus. Não quer você viver essa experiência? Estar intimamente ligado a Deus, abrir a porta do seu coração, deixar que ele transforme tudo que for necessário dentro da sua vida, para que Deus habite com você eternamente. Nós vamos terminar essa mensagem cantando, como fazemos todo sábado. Que ao cantar desse Cristo Salvador, de pé, você possa no seu coração ouvir as batidas do Salvador, abrir a porta da sua vida e deixar que Jesus entre, transforme e habite eternamente contigo. Vamos cantar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Após receber toda essa instrução de Deus, Moisés ele conversa com Deus, clamando pela presença dele na vida dele e de todo o povo de Israel. E no capítulo 33, versos 15 a 17, Moisés diz assim: Senhor, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui do Sinai para outro lugar. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os outros povos da face da terra? Então o Senhor respondeu a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos. Se hoje Deus te acompanha, se hoje você escuta, mesmo que baixinho, Jesus batendo na sua porta, é porque você achou graça aos olhos de Deus. Não existe graça maior na vida de um ser humano do que experimentar a presença de Deus na sua vida. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado porque através
do ensino do santuário, nós podemos entender que mesmo com a nossa podridão do pecado, ainda assim, o Senhor pode se relacionar intimamente conosco, meu Deus. Assim como o Senhor aparecia visivelmente em luz para o povo de Israel, o que nós pedimos hoje, Senhor, é que Tu possas aparecer na nossa vida também. Ou melhor, nós já sabemos que o Senhor está do nosso lado, porque esse sonho é mais Teu até do que nosso, muitas vezes. Por isso que nós pedimos mais do que o Senhor se revelar na nossa vida, é que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor tire o pecado da nossa frente, que nós possamos nos entregar sem reservas a Ti, para que nós possamos desfrutar a Tua mão, a Tua presença, a Tua companhia em cada passo da nossa vida, Senhor. Que cada dia mais nós possamos viver uma experiência real contigo. E é no Teu nome que nós oramos. Amém. Um bom restante de sábado, uma boa semana para você. Não deixe de abraçar quem está do seu lado. E não deixe de abraçar a Cristo essa semana. Viva uma experiência com Ele.